Dieta carnívora. Hoje nós vamos falar sobre ela. Eu comecei uma dieta. Inclusive, já perdi 10 quilos do começo do ano até agora. Mas eu comecei uma dieta carnívora. Então, é uma dieta onde tem poucos vídeos falando sobre o assunto. E eu quis trazer a minha contribuição, falar um pouco sobre a minha experiência, porque já tem quase 2 meses que eu estou fazendo essa dieta e eu só tenho colhido resultados incríveis. E eu precisava compartilhar isso de alguma forma, por isso estou aqui para falar com vocês. Antes de começar a falar necessariamente da dieta, eu preciso falar como eu cheguei até essa dieta. Em 2024, eu estava super acima do meu peso, estava com 79 quilos e eu nunca tinha pesado esse peso. Eu tenho 1,60 m e eu sempre fui magra, sempre fui muito magra. Tanto que na minha adolescência eu nunca tinha chegado a 50 quilos e eu me lembro de falar que meu sonho era ter 50 quilos para poder doar sangue. Eu cheguei a 50, nunca doei sangue, mas eu sempre fui magra. O máximo que eu já tinha pesado antes disso era 67 quilos quando eu tava muito gordinha. E aí, depois disso, eu chegava a 67, baixava o meu peso, ficava ali entre 55, 56 quilos, 57. Antes de engravidar, eu estava com 64 quilos. Eu já estava um pouco acima do meu peso. Mas depois que eu engravidei e tive a minha filha, durante a gestação eu tive diabetes gestacional. E durante a gestação eu tomei insulina, fiz dieta a gestação inteira. O máximo que eu cheguei, na verdade, o dia que eu ganhei ela, eu estava com 74 quilos. Ou seja, ano passado eu cheguei no máximo do meu peso após a gravidez. Nem na gravidez eu engordei tanto quanto eu engordei após. Eu estava completamente insatisfeita com o meu peso, principalmente por ter sido uma pessoa magra durante a minha vida inteira. Eu sempre fui muito magra. Então, esse peso que eu estava naquele momento não fazia sentido nenhum pra mim. Eu não me encaixava, eu não me sentia bem e não me sentia eu dentro daquele corpo. Mas também eu não conseguia diminuir o meu peso. De jeito nenhum. Desde que eu me lembro, assim, eu faço dieta. Eu tento manter o meu corpo mais magro. Eu sempre fui essa pessoa. Eu tenho essa coisa, eu gosto de estar magra, eu gosto de ser magra. Eu não gosto de estar acima do peso. E eu me sinto mais bonita, eu me sinto bem, eu me sinto ótima com um peso mais magro. E eu comecei a fazer muitas dietas. Eu fazia dieta de várias formas e eu não tava resolvendo. Eu tirava açúcar por um mês e não mudava o peso. Doce, eu tirava coisas com trigo, tudo que você puder imaginar. Eu fazia low carb, eu fazia dieta de contar caloria. Então, tipo assim, eu fiz de tudo durante 4 anos, que foi o tempo após a gestação. É que, na verdade, após a gestação, também eu comi bastante coisa, porque como eu tava grávida, com diabetes, eu praticamente não comi nada fora da dieta. Então, quando eu ganhei ela, eu aproveitei para comer bolo de chocolate, comer muitos doces que eu tava com vontade. Então, tipo assim, eu comi bastante, mas aí teve uma hora que eu falei, não, tô engordando, preciso parar. E quando eu comecei a parar, foi quando eu comecei a engordar, assim, sem querer. Porque eu tava meio que fazendo uma dieta, mas era meio, assim, sabe, aquele jeito bem safado? Então, foi bem isso. A partir de janeiro, eu vou ficar 6 meses sem consumir glúten, nada que tiver glúten e nada que tiver açúcar. Então, eu comecei esse ano sem consumir glúten e açúcar. Estava consumindo arroz, comia tapioca, cuscuz. Então, eu comia várias coisas, as verduras, todas as verduras eu comia. Então, eu comia várias coisas que era mais saudável, digamos assim. E durante esse desafio, eu comecei a compartilhar algumas coisas lá no Instagram. E eu tinha uma amiga que estava fazendo a dieta carnívora. E ela começou a compartilhar comigo alguns vídeos do Jordan Peterson falando sobre a falsidade da pirâmide alimentar, falando sobre a experiência dele. E eu comecei a achar muito interessante aquilo e comecei a me aprofundar nos estudos. Comecei a assistir os podcasts dele falando sobre isso, ouvi o podcast da filha dele contando da experiência dela. E aí eu comecei a entrar nesse universo carnívoro e comecei a estudar. Eu fiquei, assim, umas 2 ou 3 semanas, na verdade 2 semanas, apenas estudando e me informando ali, inteirando do assunto dieta carnívora. Eu confesso que quando eu olhava e eu via, eu falava assim, gente, isso aqui é impossível fazer. Comer só carne, só ovo, gente, isso aqui é impossível. Ainda mais eu que sou uma pessoa que enjoo fácil das coisas, pra mim não vai dar certo. Mas eu comecei a estudar, comecei a ver os resultados. E aqui no Brasil eu senti falta de conteúdo sobre isso. Então eu vi muito mais os conteúdos de fora. Vi muito conteúdo.
muitas pessoas que já praticam essa dieta há muito tempo. E eu vi um caso que, assim, que me deixou mais chocada, que é o caso mais famoso, assim, da dieta carnívora, que é de uma senhora que ela tem 80 e alguma coisa e tem 60 anos que ela faz essa dieta carnívora. Você não dá 60 anos pra ela. Você não dá. E ela tem 80 e alguma coisa. Então, assim, eu comecei a perceber que era muito mais uma dieta medicinal, uma dieta que, além do corpo, regenerava a cabeça. Isso é muito bom. Isso é muito bom e era algo que eu tava precisando muito. Porque durante um grande período da minha vida, eu jurava que eu tinha TDAH. Eu não conseguia me concentrar, não conseguia começar uma atividade e concluir ela ali sem ficar divagando. Leitura era impossível pra mim. Eu lembro que teve um ano que para ler um livro de 200 páginas, eu levei praticamente o ano inteiro. Vocês têm noção disso? O ano inteiro para ler um livro. Então, assim, eu jurava que eu tinha muito mais facilidade em aprender com vídeos. Não, livro não é para mim. Eu tinha essa falácia. E aí, eu comecei primeiro tirando o açúcar, né? Depois que eu tirei o açúcar, eu comecei a perceber que eu conseguia ler, sim. Tava ficando fácil ler. Comecei a ler um livro, ler 2 livros, ler 3 livros e eu falei, uai, tem alguma coisa diferente aqui. Não acho que seja algum distúrbio que eu tenho. Aí eu comecei a dieta carnívora e aí sim eu vi a diferença. Quando eu comecei a dieta carnívora? No dia 17 de março, eu falei, quero fazer, após ver todas as pessoas falando, após ver todos os depoimentos que eu vi, eu falei, quero fazer. Tô decidida, eu vou fazer. Essa minha amiga me incentivou, me colocou nesse grupo de apoio e ali eu peguei alguns documentos, PDFs que eles tinham falando sobre a dieta, explicando mais ou menos como funciona e como eu poderia fazer. No dia 17 de março eu falei assim, eu vou começar a dieta com um jejum de 3 dias. Por que isso? Porque fazendo as minhas pesquisas eu percebi que o jejum intermitente ele te ajuda a entrar em cetose de uma forma mais rápida. E além disso, também você consegue regular a quantidade de comida que você vai comer, você consegue regular várias coisas. O jejum é assim, tem muitos estudos comprovando a sua eficácia e comprovando o quão benéfico é para sua saúde. Eu falei, para eu começar e acostumar a comer apenas carne, eu vou ficar 3 dias em jejum. Então eu fiquei dia 17, 18 e dia 19, às 6 horas da tarde, eu fiz a minha primeira refeição. E aí a minha primeira refeição já foi carnívora. Eu fiz carne, eu fiz um creme de queijo com creme de leite e comi tomate. No meu caso, eu comecei essa dieta carnívora, assim, um pouco suja, digamos assim. Porque na dieta carnívora original, a base é só carne. Só carne, ovos, bacon e queijo também. Queijo também entra. Mas eu coloquei ali algumas coisas a mais e para eu poder me acostumar. E algumas coisas a mais assim, que eu sei que não ia me tirar completamente de uma cetose. Porém, não tirei algumas coisas da minha rotina. Eu não tirei o café, eu continuo consumindo café todas as manhãs, que é geralmente o horário que eu tomo. E, eventualmente, eu tomo uma taça de vinho. Aos finais de semana, geralmente uma vez por semana, 2 no máximo. E eu também estava fazendo essa pesquisa e vi que o vinho tem uma quantidade de carboidrato muito baixa, principalmente o que eu tomo, que é o vinho seco. Então, tava tudo ok. Eu comecei e fiz essa dieta. Eu confesso que os primeiros dias, e na verdade o primeiro dia, assim, pra começar, eu quase desisti. Eu falei, não vou comer só carne. Gente, eu tava com muita fome e vontade. Na verdade, não era fome, era vontade de comer. Porque já tinha passado 48 horas em jejum. Então eu tava com muita vontade de comer. E eu queria comer arroz e aquela carne que eu tinha feito com a mandioca. E comecei. O primeiro dia foi mais difícil. A primeira semana foi bem desafiadora. Mas logo ali, depois da primeira semana, foi ficando fácil. Porque você vai começando a entender o seu corpo. Um outro ponto que eu acho muito importante deixar claro aqui é que o bom do jejum é que ele regula a sua vontade de comer. Você entende o que é fome e o que é vontade de comer. E quanto mais a gente vai consumindo carboidrato em excesso, mais a gente vai tendo a vontade de comer. E eu vi muitos estudos sobre isso, e quanto mais carboidrato você come, mais o seu paladar, o seu corpo pede carboidrato. Então é como assim, comer um pedaço de bolo de chocolate, depois eu vou ficar com vontade de comer uma torta, vou ficar com vontade de comer um salgadinho, vou ficar com vontade de comer um chocolate. Então, vai aumentando a sua vontade de comer carboidratos. Como eu tava começando a comer carne, fiquei, a primeira semana ali comendo só carne, meu corpo não tinha mais a necessidade de comer carboidrato,
Porque lembrando, de janeiro até o dia 17 de março ali, eu não estava consumindo açúcar e nem glúten. Então eu já tinha reduzido o máximo possível o meu consumo de carboidrato simples. Eu consumia ainda arroz e alguns outros, mas enfim, depois que cortou isso, reduziu muito mais a minha vontade de comer qualquer outro tipo de carboidrato. De janeiro até março, eu eliminei 5 quilos ali, mais ou menos, porque eu comecei o jejum no dia 17 de março com 74 quilos. Eu terminei o jejum com 72 quilos, mas é lógico, não foi tudo em peso que eu perdi ali. Tem a água, tem o inchaço, sabe? Tem todas essas questões que um jejum tem. Ou seja, eu voltaria a recuperar uma quantidade daquele peso. E aí eu comecei a dieta carnívora. Na primeira semana, eu mantive ali os 72. Ou seja, eu realmente consegui eliminar ali uma quantidade boa de gordura. E eu comecei a ficar mais animada, porque o bom da dieta carnívora é que você vê o resultado muito rápido. Diferente de uma dieta tradicional, que demora um pouco mais, você precisa fazer um pouco mais de exercício físico para poder ajudar a queimar. E lembrando que também eu fiz essa dieta e durante todo esse período eu não fiz atividade física, porque principalmente ali nas primeiras 3 semanas a minha energia ficou muito baixa. É lógico que tem alguns erros aí que eu cometi, principalmente com a quantidade de gordura, porque para você ter energia, você tem que ter um consumo de gordura maior. E eu estava falhando muito na quantidade de gordura, porque realmente eu acho que a parte mais difícil é esse consumo de gordura, que precisa ser um pouco mais alto do que a proteína. A proteína é menos do que a gordura, é tipo 30% de proteína, 70% de gordura. Então, para você compensar essa gordura, dá um pouco mais de trabalho. Mas o que eu percebi de diferença no funcionamento do meu corpo? Como eu já disse, eu já tenho esse hábito de comer quando tem fome. Entender o meu corpo, entender quando é fome, quando é vontade de comer e quando é sede. Eu consigo hoje identificar isso no meu corpo. Hoje eu sei que quando o meu corpo está ali, quando o meu estômago está roncando, às vezes não é fome. É só o meu intestino trabalhando. Agora eu consigo saber quando eu estou com fome. E quando eu estou com fome, eu como. Comida, de verdade. No caso, as comidas carnívoras. Às vezes é só à tarde e eu não quero fazer uma refeição. Eu como um pedacinho de queijo, eu como um salame, eu como alguma coisa ali para dar uma enganada até a hora do jantar de verdade. Eu percebi que a minha fome diminuiu consideravelmente. Eu me sinto satisfeita com bem menos comida do que quando eu comecei. Eu como apenas 2 refeições ao dia. Às vezes eu como 3. Às vezes eu como só uma. Então é muito relativo essa questão da fome e você entender quando você tá com fome e quando você tá com vontade de comer. Porque como você não tem ali aqueles alimentos que são, sabe, super viciantes, como carboidratos e essas coisas, você não sente a vontade de comer nada disso, o que me deixou muito feliz, porque eu falava assim, gente, eu vou comer só carne, ai meu Deus, eu vou ficar com vontade de comer um bolo de chocolate, eu vou ficar com vontade de comer uma pizza, eu vou ficar com vontade de comer um lanche. Não, você não tem vontade, você tem zero vontade. Seu paladar nem lembra daquilo, então é muito tranquilo você não querer comer. E uma outra coisa, eu achei também que seria mais difícil, principalmente porque carne o tempo todo, eu falei, vai enjoar. Ah, eu vou ficar enjoada. E não, você não fica. Você não fica enjoada. Pelo contrário, o seu corpo começa a pedir carne. Tipo, chega a hora que eu tô com fome, eu sei que o que vai me saciar é uma carne. O que vai me deixar satisfeita é comer a comida que eu tô acostumada. Carne, ovo, queijo, bacon, enfim, qualquer coisa ali do que tá na minha rotina já, normalmente. O que eu como na minha dieta carnívora? Como eu disse, eu tenho uma dieta um pouco mais suja. O que é uma dieta suja? Eu consumo algumas coisas além do que é carnívora real, a carnívora verdadeira. Eu fui mais para um lado assim meio cetogênica, que inclui alguns vegetais, algumas coisas. O que eu consumi durante esse período? Eu consumi muito bacon, queijo, ovos, a carne, né? Claro, carne vermelha,
frango, sobrecoxa de frango, torresmo. Gente, pra mim, a minha maior diversão é o torresmo. É assim, a coisa que mais me deixa feliz em comer. Às vezes, quando tem torresmo, quando eu faço torresmo, é a minha refeição, é só o torresmo, porque eu gosto muito de torresmo e é crocante, e é muito gostoso, enfim. O torresmo, e eu incluí o abacate e o tomate. São duas verduras assim que eu coloquei dentro dessa dieta como forma de facilitar ali o consumo. O creme de leite até entra, né, na dieta como derivado ali do leite por ter essa gordura. E por que eu adicionei essas coisas? E outra coisa que também eu adicionei e que não entra na dieta carnívora é o café e o vinho. São coisas que não entram. Só que mesmo fazendo dessa forma meio suja, eu eliminei 9 quilos. De quando eu comecei até agora, eu já eliminei 9 quilos. Hoje eu estou com 67 quilos. Pra mim é uma vitória muito grande, porque tem apenas 57, 58 dias que eu estou fazendo essa dieta. Ou seja, em menos de 2 meses eu já eliminei 9 quilos. Só com essa dieta suja, digamos assim. Mas eu percebi que eu dei uma estagnada. E eu preciso falar isso porque talvez o meu consumo de coisas mais sujas estava um pouco mais alterado. E também uma coisa que, como eu disse lá no começo, o meu consumo de gordura talvez estava menor do que o que eu realmente preciso. Não é talvez não, é certeza, porque você percebe ali quando você vai ao banheiro. Quando você vai ao banheiro, você vê ali como tá as suas fezes e isso te mostra que o seu consumo de gordura ou ele tá bom, ou ele tá baixo, ou assim, você precisa dar uma maneirada. Então, o meu consumo de gordura tava muito baixo e aí, agora, a partir de agora, eu vou fazer a dieta carnívora 100%. Não vou mais consumir o vinho, pelo menos até eu chegar ali no peso ideal que eu quero. O café eu vou continuar, porque pra mim, assim, não é nem assim pela energia que você tem, porque o café, assim, é diferente pra mim. É mais pelo hábito ali do café. De manhã eu gosto de tomar café pra eu fazer a minha leitura, então o café eu vou continuar. O abacate também não vou consumir. E o tomate. Então eu vou comer só carne, queijo, ovo, bacon, e é isso. Por um determinado período de tempo, até eu chegar no meu objetivo. Após chegar no meu objetivo, eu vou, né, alterando e adicionando aos poucos alguns alimentos que eu acredito que possam fazer sentido para mim. Quais foram os benefícios reais que eu vi no meu corpo? Esse é, assim, para mim, a maior satisfação dessa dieta. Porque, como eu disse, eu tenho mais foco para ler. Eu já li vários livros esse ano. Uma quantidade que eu não tinha lido em muito tempo. E isso pra mim me deixa muito feliz, porque eu leio e entendo o que tá acontecendo. E eu não leio só um livro, porque antes eu tinha aquela ideia de que se eu tô lendo um livro, eu não posso ler outro. Não, eu leio vários livros, inclusive, ao mesmo tempo, de vários temas diferentes. Eu leio livro de romance, eu leio livro de... olha só, inclusive tem 2 aqui na minha frente, ó. Eu tô lendo Pai Rico, Pai Pobre, que fala sobre investimento, mentalidade, filosofia financeira. Tô lendo esse. Ela, a Imagem dele, que é um livro cristão que fala sobre a identidade feminina. E os livros de romance, geralmente, eu leio pra aliviar a cabeça, sabe? Eu não uso mais a rede social como um lugar para entretenimento. Hoje, a minha rede social eu uso e consigo usar apenas como trabalho. Eu entro lá para ver as trends que tá rolando, para criar os conteúdos, porque, né, como eu sou criadora de conteúdo, eu preciso criar conteúdo, mas não é mais a minha fonte de entretenimento. A minha fonte de entretenimento hoje é a leitura, e principalmente esses livros de romance, porque daí te ajuda a criar mais histórias, enfim, esse assunto para outro vídeo também. Mas, além disso, o funcionamento da minha cabeça, eu não me lembro de ter uma cabeça tão boa há tanto tempo. Eu não me esqueço mais das coisas, eu tô com uma memória muito boa e depois da gravidez, principalmente, eu fiquei com a memória muito ruim. Eu me esquecia de tudo, se eu não anotasse, pode esquecer que eu, assim, não ia lembrar. Fazia tudo pra cima da hora. A procrastinação era uma coisa tão constante na minha vida que eu achava que fazia parte, que eu era desse jeito mesmo e talvez eu tinha TDAH porque eu esquecia as coisas, eu era
muito desastrada, eu falava de vários assuntos ao mesmo tempo, eu não conseguia concluir uma linha de raciocínio sem devagar e entrar em outro assunto, que eu também depois não ia entender, e depois, enfim. Eu agora consigo concluir um raciocínio até o final. E a minha cabeça é como se assim, vou tentar explicar do melhor jeito possível para vocês entenderem o que eu penso, como eu penso assim, como funciona mesmo a minha cabeça. É como se eu tivesse muitos pensamentos ao mesmo tempo. É como se a minha mente não descansasse nunca. Inclusive, o meu sono estava muito perturbado. Eu deitava para dormir, até deitava cedo, era 10 horas. Mas eu ia dormir só 11, meia-noite, porque eu ficava ali pensando. Às vezes eu mexia no celular e ficava ali pensando, pensando. E aí, não conseguia ter energia no outro dia, porque daí eu acordava 8, 9 horas da manhã. Passava o dia com aquela preguiça, assim, o dia inteiro. Depois do almoço, eu queria dormir. Eu já tinha acordado 9 horas, mas depois do almoço eu já queria dormir. Queria dar um cochilo. E às vezes eu dormia da 1 da tarde até umas 4 horas da tarde. Então, tipo assim, eu tava realmente muito cansada. E era fisicamente, era a minha cabeça. Na academia eu não tinha energia nenhuma pra fazer os exercícios. Eu até comecei aí, voltei aí, mas tinha energia nenhuma. E, como eu disse, o peso tava assim, super sobrepeso. Outras coisas também no meu corpo eu percebia, eu estava com uma psoríase assim no meu braço e já tava aumentando e tava indo pro outro braço. Eu tava com muitas caspas, nossa, muitas caspas. E eu usava o shampoo anti-caspa e aí não tava resolvendo. E tudo isso mudou. A minha psoríase desapareceu. E uma outra coisa que eu também fico muito chocada, que eu jurava que nunca ia acontecer. Quando eu tive a minha filha, eu tive um parto cesárea. Meu corpo tem muita facilidade em criar queloide. E aí eu fiz essa cesárea e eu sabia que eu ia ter uma queloide. Eu tinha certeza e eu sabia. Só que ela ficou muito feia. Muito feia e às vezes aparecia assim na roupa, de tão grossa que ela tava. E eu sabia que, quando eu tiver dinheiro, eu vou precisar fazer uma cirurgia reparadora aqui nessa queloide. Ou, depois que tiver o próximo filho, que provavelmente será de cesárea também, eu precisarei fazer uma cirurgia pra tirar essa queloide. Eu achava que nunca ia reduzir com nada a não ser uma cirurgia. E olha que eu tentei de tudo. Eu passei pomadas caríssimas, eu passei tudo que você puder imaginar. Às vezes aparecia até no biquíni, sabe? E isso deixava a minha autoestima muito baixa. Mas, quando eu comecei a fazer essa dieta, na verdade, quando eu tirei o açúcar lá no começo do ano, comecei a perceber uma leve redução. Com o passar do tempo, foi reduzindo mais. Quando eu entrei na carnívora, assim, praticamente secou. Praticamente, assim, eu não tenho quase nada. Perto do que eu tinha antes, eu não tenho quase nada. Perto de quem não tem, eu tenho uma queloide. Mas assim, é visível a diferença. Não dá mais nem pra notar. Assim, na roupa não dá mais pra notar. Visualmente já tá muito melhor. E assim, eu não fiz uma cirurgia. E o que mais me deixa feliz é que realmente tudo isso foi com a alimentação. Uma outra coisa também, um outro ponto que eu acho muito importante falar é que esses dias eu tive chikungunya. E quem nunca teve, não sabe, a chikungunya é aquele vírus que o mosquito pica e você fica com dores nas articulações. E os sintomas podem durar de 3 meses de 6 meses, se eu não me engano, até 2 anos, 3 anos. Então é muito tempo de sintoma. E eu estava sentindo isso, eu tive chikungunya em janeiro. Mesmo tirando o açúcar, mesmo tirando o glúten, como eu estava consumindo ainda carboidrato, gente, assim, eu pisava no chão, eu ganhava um choque quando eu levantava da cama de manhã. Dores era sempre. Tipo assim, um dia eu acordava, eu tava muito bem, sem dor nenhuma. No outro dia, aparecia uma dor e era aquela dor insuportável, uma dor assim, muito doída. Tomava remédio, a dor dava uma aliviada, mas nunca passava de verdade. Na semana que eu comecei o jejum, que eu fiz o jejum, eu tava com uma dor no tornozelo muito grande. Quando eu comecei o jejum, a dor tava muito grande. Eu fiquei 24 horas. No final das 24 horas, eu já praticamente estava sem dor. No final do jejum, eu não tinha dor nenhuma no corpo. Eu falei, o jejum é bom. Só que como eu já tinha visto o Jordan Peterson falando, que quando você não come, realmente seu corpo desinflama, tudo que tá doendo para de doer. Mas quando você volta a comer, aquilo ali volta a inflamar. E quando eu voltei a comer, como eu voltei nessa dieta carnívora baixíssima em carboidrato, assim, pra dizer muito, eu tentava fazer 30 gramas de carboidrato por dia. Ou seja,
quase zero. Eu não senti mais nenhuma dor. O que me deixa mais chocada é que várias pessoas à minha volta tiveram os mesmos sintomas que eu. E elas também relatam que sempre volta uma dor ou outra. Eu tomei o remédio, é claro. Quando eu parei de tomar o remédio, fiquei tranquila, só que aí no dia do jejum eu tava sentindo essa dor. Depois do jejum, eu não tomei mais remédio, eu não fiz mais nada relacionado a isso. Mas nunca mais eu tive essas dores da chikungunya. E várias pessoas à minha volta que fazem uma dieta, mas não essa carnívora, relatam as dores que ainda sentem. Principalmente o meu pai, que tá sempre muito próximo a mim. Ele também começou uma dieta mais cetogênica, mas ainda assim consome uma quantidade de carboidratos. Ele tá sempre com dores no pé. Ele sempre volta a dor no pé. Minha irmã também sempre relata dores. Então, eu tenho pessoas próximas ali que sempre relatam que as dores ainda aparecem às vezes. E aí é preciso tomar remédio. Eu tô muito feliz, porque eu não sinto mais nenhuma dor. Todos esses benefícios, pra mim, são tão excelentes que eu penso que essa vai ser uma dieta onde eu vou levar pra minha vida. Eu não penso hoje em ter uma dieta diferente da que eu tenho hoje. Porque o bem-estar físico, o bem-estar mental, me sentir animada o tempo todo, é como se fosse uma disposição o tempo todo pra viver. Isso tudo, às vezes, era me tirado quando eu consumia essa quantidade de carboidrato. Eu não tinha esse ânimo, essa disposição. Eu tava sempre estagnada, desanimada. E hoje eu tenho esse bem-estar que é tão grande que eu não me vejo tendo um outro tipo de dieta. A vida vai ficando com uma outra cara. É realmente uma dieta medicinal, como dizem. E para todo mundo que eu falo sobre essa dieta, eu falo o quão benéfica é essa dieta, o quão eu me sinto bem. Uma outra coisa também que vale lembrar é que quando eu faço algum tipo de exercício, porque hoje eu tô começando a incluir exercícios na minha vida, porque durante esses 2 meses aí eu não fiz nenhum tipo de exercício, mas agora eu tô começando a incluir os exercícios, porque como você vai perdendo peso muito rápido, você fica flácida, que não tem jeito. Mas a recuperação muscular é outra coisa. Você não tem dor. Amigas, vocês não têm dor. É incrível. Num dia eu faço o exercício e eu já fico esperando. Ai, gente, amanhã eu não vou aguentar sentar no vaso, amanhã eu não vou aguentar andar. E eu acordo e é como se eu não tivesse feito exercício nenhum. É incrível, porque esses dias eu fiz junto com meu esposo. Ele fez um exercício de panturrilha e ele não aguentava andar no outro dia. Ele ficou sem andar assim direito uns 3 dias, até que ele teve coragem de tomar um remédio de dor muscular pra poder aliviar aquela dor. E aí eu falei pra ele, se fosse eu não tava sentindo nenhuma dor. Ele falou, pois agora você vai fazer. E eu fiz pra provar pra ele que eu não sentiria dor nenhuma. E eu fiz o mesmo exercício de panturrilha que ele fez. E no outro dia é como se eu não tivesse feito nada. Então, assim, a recuperação muscular é muito boa. E hoje eu tenho mais energia pra fazer, porque realmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas ali, sua energia baixa. Porque você tá ali com uma dieta nova, você não tá dando pro seu organismo carboidrato, que é a fonte de energia que ele tá acostumado a consumir, você tá dando um outro tipo de energia. Então, não tem jeito, toda dieta passa por um processo de adaptação e esse processo de adaptação te deixa um pouco mais fraco. Eu fiquei, eu passei por essa fase e agora eu tô muito tranquila, eu consigo incluir exercício na minha rotina. Uma outra coisa também que eu acho muito válido falar é que uma coisa que eu percebi de pontos negativos é que o meu cabelo começou a cair. Meu cabelo caiu bastante durante essa dieta, bastante mesmo. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou ficar careca. E agora o que eu faço? Eu vou ficar careca. Mas eu tô percebendo que já tá dando uma parada. Ainda não parou 100%, eu ainda percebo que ele tá caindo em uma quantidade maior do que o normal, mas, assim, eu tô percebendo que já tá diminuindo essa queda. Bom, esse é o meu resultado, essa é a minha experiência com a dieta carnívora. Com certeza eu vou voltar pra falar mais sobre esse assunto, principalmente porque agora eu tô fazendo uma carnívora mais limpa. E aí eu quero também relatar a minha experiência pra vocês de como vai ser isso. Mas por que eu resolvi compartilhar com vocês esse vídeo falando sobre essa dieta? Porque, como eu já disse, tem poucas pessoas falando sobre isso. E eu vi e senti
na prática, na minha pele, na minha vida, os benefícios de uma dieta rica em gordura, rica em proteína e carne. Rica em carne. Eu senti os benefícios e eu não me sinto bem como eu estou agora há muito tempo. E quando a gente tá bem, quando a gente se sente bem, a gente quer transmitir isso para as pessoas. A gente quer que as outras pessoas também se sintam assim. Eu brinco com as pessoas que eu converso sempre e falo assim, ó, eu virei a testemunha da carnívora. Aonde eu chego, com a pessoa que eu falo, eu sempre falo sobre isso, porque realmente foi uma dieta que, sabe, tem transformado a minha vida. E tem apenas 2 meses, né? Pra ser redondinho, tem apenas 2 meses que eu comecei. E eu já consigo e me enxergo dentro dessa dieta por muitos e muitos anos. Porque realmente é uma dieta que transforma a sua vida.